Bom dia a todos. Estamos iniciando, então, a nossa ação de extensão, um evento em homenagem, em comemoração ao Dia do Químico, um evento no Instituto de Química da Universidade Federal de Catalão. Gostaria de antemão de agradecer a todos os presentes, a todos os participantes, a todos que estão inscritos, mas que nesse momento não estão participando dessa atividade, mas participarão das outras. Gostaríamos de agradecer também a todos os convidados que aceitaram participar com a gente nesse evento. Esperamos que seja um evento de grande proveito para todos os interessados e ainda dá tempo, pessoal, de vocês compartilharem as suas listas de conexões, né, com os seus amigos, com os grupos de WhatsApp, com os amigos de Facebook, para que eles possam participar das atividades, todas essas atividades, tanto dessa que vai iniciar agora, quanto das próximas atividades ao longo desses 2 dias de evento. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Catalão por possibilitar esse evento, ao Instituto de Química também por possibilitar esse evento, e dizer que nós estamos muito felizes com a grande adesão de participantes. Nós tivemos aproximadamente 1.000 inscritos para esse evento. Vocês vão ver aí ao longo das atividades todas essas pessoas interagindo com a gente e interagindo com os nossos convidados. Acreditamos que embora tenha muitos eventos ao longo da semana em várias outras plataformas e promovidos por várias associações, pela relevância e qualidade de todos os palestrantes que estamos trazendo, esse também é um evento que atraiu bastante as pessoas. Vou passar a palavra para a Richelle, para que ela possa dar continuidade às atividades de hoje. Bom dia a todos, todos e todas. É com um prazer muito grande que nós estamos dando início ao nosso evento virtual, né? Como o Albert comentou, é uma gratificação muito grande ver a adesão das pessoas em estarem prestigiando o nosso evento. A gente tem um canal para poder falar de ciência, né? E divulgar principalmente a atividade dos profissionais da área de química. Então, realmente, assim, nós nos sentimos muito afortunados, né, por estar participando e compartilhando esse momento com todos vocês. Nós vamos dar início à nossa primeira atividade, uma mesa redonda. Não foi proposital, mas é uma mesa redonda feminina. Nós temos 2 convidadas. Eu gostaria de pedir para que o Albert as colocasse na sala. Essa atividade ela tem como tema perspectivas para os profissionais da área de química, conhecimento acadêmico e qualificação profissional para um mercado de trabalho desafiador. Eu gostaria já de inicialmente agradecer a Kelly, da KRP Consultoria, e a Paula, da SBQ Jovens Pesquisadores, por ter aceito o convite. A Paula está falando conosco da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, e a Paula está falando conosco da Alemanha, ela não está no Brasil. E é muito importante, assim, e gostoso ver que as pessoas conseguem desprender um momento, um tempo da vida delas para contribuir com o trabalho coletivo. Isso é uma coisa muito bacana. Eu gostaria imensamente de agradecer vocês por ter aceito o convite. Nós vamos, então, dar início à atividade. A Paula e a Kelly, elas vão fazer alguns minutos de exposição sobre o tema. E depois disso, nós vamos, então, partir para as discussões. Peço que toda a comunidade que está participando também participe com perguntas, com questionamentos, com o debate da nossa mesa. Eu acho que o momento é bastante oportuno para que a gente fale sobre os desafios do profissional da área de química, né? E áreas afins, correlatas. Então, nós vamos dar início com a fala das nossas convidadas e depois a gente parte para a discussão. E eu vou fazer rapidamente a apresentação delas, para quem não as conhece, tenha um pouquinho de entendimento sobre a atuação delas. A Paula Bueno, ela é farmacêutica, bioquímica e mestre em ciências farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Ela fez doutorado em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Atuou por 7 anos na indústria, na área de controle de qualidade de alimentos, cosméticos e medicamentos fitoterápicos.
Ela também possui experiência em harmonização de métodos e especificações junto ao MEAPA, a Anvisa e o mercado internacional. Possui experiência em institutos de pesquisa na Alemanha e na Holanda, sendo que hoje ela é pós-doc, né? Faz um pós-doutorado no Instituto Max Planck, na área de Apply Metabolome Analysis, e também ela é coordenadora do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Paula, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. E eu também já vou apresentar a Kelly, que daí a gente já dá continuidade, então, à atividade. A Kelly Pacheco, ela é consultora e professora especialista em planejamento e gerenciamento estratégico pela PUC do Paraná, com 20 anos de experiência, tendo atendido mais de 60 organizações de diferentes portes e segmentos, conduzindo consultorias e ministrando treinamentos nas áreas de gestão para resultados, planejamento estratégico, processos e melhoria contínua. Ela já atuou como gestora em grandes empresas públicas e privadas e atualmente ela ministra também cursos e palestras em escolas de negócios de São Paulo. Kelly, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E a palavra, então, está com vocês. A gente, então, vai dar início à nossa mesa redonda. Bom, vamos lá? Vamos lá? A Paula começa, então? A Paula, Sim. né? Eu vou começar, então, só um minuto para poder compartilhar minha tela. Mas antes de compartilhar, eu quero agradecer o convite da Richelle, da equipe da Universidade Federal de Catalão. Isso é muito importante, que a gente tenha realmente esse canal para poder conversar, para discutir, e muito, talvez, principalmente, para aprender. A gente sempre aprende quando a gente compartilha algum conhecimento, ou quando a gente para conversar. E eu acho que isso é um momento extremamente oportuno. Antigamente, nós tínhamos barreiras físicas, né, para se deslocar, para vir daqui até ali, compartilhar algum tipo de conhecimento, ou para aprender, para fazer uma aula, e hoje em dia a gente consegue fazer isso online. É diferente para todo mundo, é ainda desafiador, né, toda tarefa diferente, ela vai ser desafiadora, mas é possível. Por isso eu agradeço imensamente o convite, e eu vou trazer alguns aspectos hoje como representante do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. É um comitê relativamente novo, nós temos 1 ano e meio de existência, estamos trabalhando muito para a estruturação e inúmeras outras atividades, posso falar sobre isso com vocês no momento oportuno, mas hoje, representando o comitê, eu vou trazer informações sobre o nosso mercado, como que está hoje. A gente não pode pensar só hoje, porque estamos numa época de pandemia, numa época em que tudo está muito diferente. Só que a gente tem que pensar, resgatar informações de um passado próximo, contextualizar e pensar como que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu vou compartilhar minha tela. Só um segundo, porque eu quero... Ok, só um minuto. Fiz uma pequena confusão aqui. Compartilhar. Bom, eu espero que vocês estejam acompanhando a minha primeira tela. Então, o nosso tema, ele trata sobre perspectivas para os profissionais da área de química. Obviamente, esses são perspectivas para outros profissionais de áreas correlatas também. E nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento acadêmico, a qualificação profissional, para esse mercado de trabalho, que ele é sempre desafiador. Não é só hoje, a gente tem outras questões hoje em dia. Vamos lá. O mercado de trabalho na área de química, ele é um mercado de trabalho, ele é um mercado bastante versátil, com N possibilidades e também oportunidades. Mas existe uma peculiaridade muito interessante, é que o profissional, ele deve possuir um conhecimento técnico, que ele é diferente das outras áreas, e também conhecimento acadêmico muito pronunciado. Ou seja, desenvolver funções na área de química não é um trabalho extremamente trivial, né? Nós temos, então, graduados, mestres, doutores na área de química, na área farmacêutica, de alimentos e também de alimentos,
muitos também biólogos atuando na área de química, e de qualquer forma, independente do tipo de graduação, do tipo de profissão, são profissionais valiosos para as empresas nessas áreas, não só nas empresas privadas, mas também na área acadêmica. Outras habilidades que se espera de um profissional nessas áreas é a liderança, uma vez que o profissional já é extremamente qualificado e ele vai exercer fatalmente posições de liderança, ele precisa ter espírito de equipe, características como proatividade e a capacidade de traduzir, de aplicar um conhecimento teórico em rotinas que exigem uma dinâmica prática. Isso tudo para que o desenvolvimento, acho que vocês conseguem acompanhar o meu cursor, ele seja tanto possível do ponto profissional, quanto também do nicho de trabalho. Então, a gente tem que pensar não só no nosso próprio desenvolvimento, mas também no nicho de trabalho no qual a gente atua. Então, eu vou falar algumas coisas sobre o panorama atual na qualificação profissional, nesse mercado, algumas perspectivas de atuação e também um pouquinho sobre desenvolvimento de habilidades. Bom, continuando, qual que é o nosso contexto atual e o nosso contexto imediato, né? Um contexto atual, que ele é do ano passado, eu resgatei um dado aqui, que eram os cortes que nós tivemos em contingenciamentos em ciência e tecnologia no mês de abril de 2009, onde 42% foi cortado, né? E nós tivemos naquela época, que, gente, faz um ano, né, apenas, reflexos de perda de autonomia e dependência do nosso país na produção de conhecimento, que isso é, numa última instância, um impacto extremamente grande, né? Tivemos impacto em várias agências de fomento, na CAPES, principalmente, que atingiu diretamente a CAPES, e nós tivemos ali, né, um envolvimento grande de debates e de participação do governo, da sociedade e da própria ciência. Então, nós tivemos impactos em infraestrutura, manutenção de equipamentos, poderia impactar, e impactou, e ainda pode impactar a aquisição de consumíveis, uma perda extremamente complicada e triste, que é a perda de capital humano, que são os bolsistas, que muitas vezes, na maioria das vezes, estão na linha de frente na pesquisa que é realizada no Brasil e no mundo, não só no Brasil, né? E outros impactos, como paralisação de pesquisas, prestação de serviços à população, e no mercado de trabalho a longo prazo. Bom, isso era o contexto atual, é o nosso contexto atual, mas o nosso contexto imediato eu represento aqui com a eclosão da Covid-19, né? Não quero entrar em detalhes sobre a Covid-19, mas nós precisamos ter em mente que o nosso contexto já era difícil, e o contexto, nos últimos meses, mudou para pior. Bom, para a área acadêmica, quais que são essas perspectivas de médio e longo prazo, tendo em vista esse contexto atual, esse contexto imediato? Bom, como eu já mencionei, o risco à manutenção dos grupos de rede de pesquisa, né, a diminuição do aporte financeiro para a manutenção dessas redes, mas também abriu uma discussão muito produtiva sobre a necessidade de se ter e de se fomentar as políticas públicas de apoio à ciência. A tendência, obviamente, é de maior competitividade. Nós sabemos, eu não gostaria de falar sobre isso, mas eu preciso mencionar que a contratação na maioria das universidades estão suspensas por pelo menos até dezembro de 2021, ou seja, nós temos um gap de 1 ano e meio para recolocação profissional na área acadêmica, e o mesmo para a contratação de outros profissionais técnico-administrativos ou especialistas. Isso é importante, porque eu quis falar disso, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui presentes, elas estão intimamente ligadas com os programas de pós-graduação em Química no Brasil. Eu selecionei aqui uma atualização do documento de área de Química da CAPES, o link está aqui embaixo, isso é muito simples, vocês podem procurar na internet, que mostra como é o panorama dos cursos de pós-graduação em Química no Brasil e como que ele é distribuído. Então, são feitos várias atualizações, e eu trouxe alguns aspectos para a gente conhecer como que é o mercado que nós trabalhamos. Nós temos aqui, por exemplo, a evolução das titulações de mestrado e doutorado no Brasil, né? Uma crescente aqui, os dados desde 1998 até 2018, que é a última atualização. Ele foi atualizado até o ano de 2017, mostrando a qualificação e quantos
quantas titulações em mestrado e doutorado no Brasil houveram nesse período. As carreiras para essa demanda de profissionais, que eu preciso repetir, vou falar várias vezes, somos muito qualificados, me perdoem, ela vai, né, ser dispensada aí nas carreiras de docência, de pesquisa, nas empresas, nas indústrias e também, mais recentemente, nas startups. Um panorama que sempre comentam e a gente sempre se pergunta, quando nós fazemos mestrado, doutorado, né, onde está a maioria desses profissionais que estudaram muito, que trabalharam, né, nesses anos? A maioria, tanto em mestrado acadêmico, doutorado e o mestrado profissional, vão para os nichos de educação. Doutorados, 77% para educação, o mestrado acadêmico 57% e o profissional 35%, o que é de se esperar, já que o mestrado profissional é uma categoria que prepara de uma forma otimizada ou diferenciada para o mercado de trabalho não acadêmico. Bom, pensando nisso, eu separei aqui alguns segmentos da indústria química, né, que também conseguem absorver essa mão de obra qualificada, como, por exemplo, fabricação de produtos orgânicos, inorgânicos, resinas, fabricação de defensivos agrícolas, desinfetantes, farmacêuticos, farmacêuticos, produtos de limpeza, cosméticos, higiene pessoal, tintas e diversas outras áreas de atuação. E quando a gente pensa nisso, muitas vezes a gente fala assim, nossa, o mercado é muito amplo, e ele é muito versátil. A própria Sociedade Brasileira de Química, ela tem na sua estruturação a divisão entre várias áreas de atuação também desses profissionais. Quem não conhece, vale muito, muito a pena conhecer e participar. Vou falar mais sobre isso logo, logo. Bom, nós temos também que nesse panorama de possibilidades, que é o futuramento da indústria química brasileira. São dados da Biquim, eu não vou discorrer todos eles, porque não vale a pena pelo nosso tempo, mas acho que vale a pena conhecer que esse mercado, ele é muito grande, além de versátil. Ou seja, como que estamos no mercado? Né? Eu tenho dados até 2016, provavelmente tem mais dados atuais, eu não consegui acesso, mas o Brasil, ele estaria na 8ª posição das vendas líquidas no mercado, no segmento de química. E nós sempre observamos isso, é um mercado crescente. Bom, se nós pensarmos que hoje nós temos esse panorama, né, uma pandemia que nos atingiu em cheio em poucos meses, que mudou totalmente nossa rotina e nossas perspectivas, os problemas com o financiamento e a manutenção do nosso parque científico. Uma perspectiva de curto e médio prazo para o profissional seria adaptar-se e buscar novas alternativas. Isso, pessoal, é importante ressaltar, por mais que nós saibamos, eu comentei esses dias com um amigo, nós não podemos esperar 1 ano e meio, 2 anos, até ter a condição perfeita de recolocação profissional. Ou seja, adaptar-se nesse momento é muito importante. Uma oportunidade, por exemplo, é o que nós temos visto ultimamente, que são os inúmeros investimentos e aportes financeiros para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil, como, por exemplo, os programas financiados pelo PIB, pela FINEP, que, por exemplo, em 2018, contratou 247 projetos de pesquisa, que foram submetidos tanto por startups, né, quanto por pequenas e médias empresas, e também criou um outro nicho de ocupação para os egressos das universidades. Esses dados todos, eles estão no site da FAPESP, que também, eu coloquei no final uma lista de sites interessantes para a gente poder confiar e buscar informação de qualidade. E nós temos também que, se nós atuamos dentro da universidade, né, que é o nosso nicho de imediato de contato mais próximo, né, como que as ações contribuem para o sucesso dos empreendedores? Por meio de disciplinas, investimentos, intercâmbios, a própria bolsa de capacitação dos alunos, eu incluo aqui também as bolsas de iniciação científicas, que são igualmente importantes, as bolsas de mestrado e doutorado, e também
outros investimentos em infraestrutura, incubadoras e etc. É bom que nós atenção nesse tipo de nicho de mercado. Para dar um exemplo prático, eu pedi autorização para a Liquinoflora, que é uma spin-off acadêmica sediada em Ribeirão Preto, e é um exemplo de sucesso, e eu acompanhei o desenvolvimento da empresa por ser colega dos fundadores, e é um exemplo interessante. Eu vou trazer esse para que eu possa elucidar melhor, né? Quem me cedeu essa apresentação foi a Thaís Guaratini, que é diretora da Liquinoflora. Então, eu vou usar os slides exatamente como ela me forneceu, porque eu acho importante fornecer os créditos. Então, se nós vermos aqui, prestamos atenção que a Liquinoflora, ela foi fundada em 2018, é uma spin-off acadêmica, e nesse contexto, nos anos anteriores, nos 9 anos anteriores, vários marcos existiram no Brasil, como a Lei de Inovação, a própria criação da Anvisa, a Lei dos Genéricos. De 2019 a 2009, foi importantíssimo o suporte governamental de agências de fomento para que a empresa pudesse ser incubada e lançada no mercado. A partir de então, existe um crescimento super interessante de uma spin-off como essa, que atua na área de desenvolvimento de medicamentos, transferência de tecnologia, validação de limpeza, são vários nichos de atuação dessa spin-off. Então, é interessante a gente ver que o investimento governamental, ele foi crescente, ele se estabilizou durante um período de tempo, momento em que a empresa conseguiu ter o aporte financeiro vindo da geração do seu conhecimento e da prestação dos seus serviços. Por exemplo, entre os parceiros de negócio, né, várias indústrias do ramo químico e farmacêutico, as próprias agências de fomento e também o apoio das universidades. Bom, esse foi um exemplo, rapidamente, existem inúmeros exemplos de startups de sucesso, de spin-offs, que vale a pena, eu só quis colocar isso para que vocês pudessem observar esse outro nicho de mercado que é bastante atraente. Bom, além de novas alternativas, hoje em dia, aproveitar as oportunidades. Nós temos uma oferta muito grande e muito bem-vinda de cursos e treinamentos online, muitos deles gratuitos, um exemplo é esse que a gente está fazendo agora. E também eu tenho percebido o acesso livre a acervos digitais, né? Bibliotecas, livros, PDFs, de acesso certificado, é muito importante prestar atenção nisso. Também eu coloquei o desenvolvimento de novas habilidades, como ferramentas digitais, principalmente para o ensino, né? A gente percebe que isso era uma tendência, agora é uma necessidade. E também, eu coloquei pequenininho, mas é muito importante que a gente se atente aos idiomas, né? Eu não digo para aproveitar o momento para aprender um novo idioma, eu não digo isso, eu digo que isso é extremamente importante e necessário. Inclusive, não fiquem bravos comigo, muitas pessoas precisam melhorar, inclusive, o português, a língua portuguesa, a forma escrita, a forma de comunicação, porque isso faz toda a diferença, né? No mínimo, o inglês é praticamente mandatório. E por que não o espanhol? Por que nós não incluímos o espanhol no nosso rol de idiomas? Bom, continuando, as perspectivas de curto e médio prazo. Rever as rotinas contraproducentes, né? Posso falar mais isso na parte das perguntas. E também incluir o que era deixado em segundo plano. Por exemplo, leitura. Quando eu era aluna de iniciação científica, eu tive um orientador muito presente, e ele falava para mim, Paula, você já leu o seu artigo de hoje? E eu lembro que eu desenvolvi o hábito de ler pelo menos um artigo por dia. Você lê um artigo por dia? Hoje em dia, não mais, eu preciso ter outras funções, mas naquela época eu lia um artigo por dia. Eu lia artigos antigos, artigos novos, e artigos de revistas científicas da minha área. Isso eu agradeço por ter tido esse conselho que fez toda a diferença. Que isso é linkado com conselhos para os jovens, né? Observar e aprender com os mais experientes. Olhar sempre o que as pessoas estão fazendo que eu posso aprender. Observar apenas, isso é muito importante. E outro ponto, quando a gente observa e a gente aprende, é
compartilhar esse conhecimento. Colaboração. Colaboração é uma palavra muito simples, ela deveria estar presente, muito mais presente no nosso cotidiano. Por exemplo, voluntariado, ou mesmo compartilhar informações. Deixa eu colocar um exemplo para vocês de colaboração que envolveu o conhecimento técnico e o voluntariado, que foi uma iniciativa extremamente elegante, feita pela Unesp de Araraquara, no Instituto de Química, que, observando a demanda e a necessidade de se frear a disseminação do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, resolveu, então, fazer uma ação em produzir esse material. Isso é muito interessante, e eu pedi a autorização para o Dr. Jefferson Dias, que foi quem fez essa apresentação, e também para o comitê que participou dessa ação voluntária, da qual eu também faço parte. Então, com os devidos créditos, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas interessantes que vieram desse projeto. Né? Esse projeto, ele começou em março, agora, desse ano, mais ou menos dia 23, onde a gente recebeu nós fizemos a primeira doação de etanol, né, 2,5 litros. A perspectiva era que produzíssemos 50 ou 100 litros, mas atualmente já foram doados quase 4.000 litros de etanol desinfetante, dentre eles o álcool glicerinado, o álcool gel ou ambos, para várias entidades e também para secretarias de saúde. Por que é importante isso? Eu já gostaria de fazer um parênteses aqui, porque para se produzir um produto que vai atingir diretamente a população e a saúde, o conhecimento químico e farmacêutico, ele foi essencial. O conhecimento também, e juntar essas informações, organizar essas informações, definir as equipes de trabalho, eu considero isso como uma incubadora, é um treino para o que vem no mercado de trabalho. Isso foi feito dentro da universidade, ou seja, foi uma oportunidade para quem trabalhou e para quem se envolveu, extremamente valiosa. Por exemplo, vários laboratórios do Instituto de Química foram acionados, um projeto em conjunto que era muito pequeno, descentralizado e ficou grande e totalmente coordenado, que envolveu desde os processos de envase, rotulagem, produção dos produtos, as diferentes formulações, certificação dos teores e da qualidade das matérias-primas e do produto final, né, e a dispensação desse produto, os cuidados com isso. Ou seja, é um exemplo extremamente valioso, vale a pena ser mencionado, porque na iniciativa privada, na indústria, isso vai acontecer, né? E nós trouxemos isso para dentro da universidade, de forma que a universidade pudesse devolver para a população esse conhecimento. Além disso, né, a equipe, o envolvimento da equipe, todos compartilhando os seus conhecimentos ou as suas habilidades, que tivemos ali alunos de graduação, de iniciação científica, mestrado, doutorado, de pós-doutorado, técnicos, pesquisadores, o envolvimento de toda a diretoria do Instituto, ou seja, são profissionais qualificados e são profissionais fazendo algo além daquilo que lhe é pedido, ou seja, é um voluntariado, é colaboração e é compartilhamento de conhecimento, né? Outros exemplos, todo o controle financeiro, custos, tudo feito por profissionais químicos. E também as projeções, quanto que podemos doar, quanto que não podemos. Então, é um exemplo super gostoso de falar, porque às vezes nós não prestamos atenção no que nós podemos fazer. Bom, eu falei então de compartilhar as informações, de ações de voluntariado, e também, muito importante, buscar informações confiáveis quando nós quisermos compartilhar as informações. Eu coloquei aqui um slide muito rapidamente, sobre informações simples, informações que já estão traduzidas para o público, para que a gente possa conversar, como, por exemplo, o Jornal da Ciência, a revista FAPESP, o Jornal da USP, o Instituto Questão de Ciência, que tem várias reportagens, e o blog Questão de Ciência. Também informações no Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo da Pesquisa, as FAPES, informações valiosas no Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, e hoje em dia, né, eu acabei complementando aqui, os webinários, seminários, iniciativas como o USP Talk, iniciativas como a Marcha e o Pacto pela Ciência, promovidos pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC.
informações em sites de universidades, institutos de pesquisa, os livros, bibliotecas que disponibilizaram vários itens do seu acervo, ou seja, temos onde buscar informações e podemos propagar esse tipo de atitude. Continuando, buscar oportunidades e desenvolver o networking. Networking em português é a rede de contatos. Quem que é a nossa rede de contatos? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Sempre me pedem, aonde, Paula? Aonde eu vou buscar as oportunidades? Se eu tinha uma ideia fixa, eu tinha um plano de atuar no ensino, na academia, mas eu também quero olhar outras oportunidades. Então, eu coloquei várias possibilidades para vocês. Por exemplo, procurar informações nas homepages de empresas, né? A gente vai procurar por carreiras, oportunidades, ou trabalhe conosco. Em algumas multinacionais ou sites internacionais, você vai procurar por jobs, careers, então você vai ter várias informações ali. Coloquei todas essas empresas, eu abri uma por uma, então todas elas, e muitas outras com certeza, têm esse tipo de informação disponibilizado. Webpage de universidades, para quem quer trabalhar tanto aqui no Brasil, como a webpage da USP, como webpages de várias universidades espalhadas pelo mundo, que inclusive oferecem serviços de desenvolvimento de carreira, como elaborar o seu application ou a sua inscrição, como fazer o seu currículo, como se portar numa entrevista. Então, vários sites têm essas oportunidades, essas informações. Outro, as webpages de agências de fomento. Muito pouca gente conhece as ações da Fulbright, por exemplo, ou as ações do DAD, às vezes o DAD em contato com a CAPES, CNPq, das próprias FAPES, que são as fundações de amparo à pesquisa dos estados, o Instituto Serrapilheira, por exemplo, ou seja, oportunidades de financiamento de pesquisa, não só, pessoal, para doutorandos, pós-docs, mas também para profissionais de início de carreira que estão nas universidades, né? Também algumas webpages e organizações e iniciativas, aqui é o próximo, me desculpem, por exemplo, academics.com ou o Euraxis, então várias oportunidades estão ali sendo compiladas e disponibilizadas. Temos também as webpages de sociedades científicas e as redes sociais, que são tão importantes quanto. Por exemplo, oportunidades você consegue encontrar no ResearchGate, no LinkedIn, Facebook, algumas páginas linkadas com sociedades científicas possuem essas informações. Eu coloquei aqui, por exemplo, na nossa página do Facebook da Jovens Pesquisadores, da SBQ, a divulgação de oportunidades. Então, por exemplo, em 1 ano e meio, nós divulgamos cerca de 21 vagas de bolsas de emprego de concursos para docentes no Brasil, 15 dessas vagas no exterior, e também sempre nós tentamos colocar e compartilhar informações dos programas de pós-graduação no Brasil, né? Além disso, nós divulgamos eventos científicos, premiações, notícias relacionadas às próprias entidades científicas, e assim como a nossa página, existem outras páginas, vale a pena ficar atento nisso. Um comentário que eu fiz, que eu gostaria de fazer, eu fiz um treinamento há alguns anos nos Estados Unidos, e era uma coach de desenvolvimento de carreira, e ela disse que a nossa página nas redes sociais, ela diz muito sobre como nós somos como profissionais. Então, é importante que a gente preste atenção no que a gente posta, o que a gente faz, claro, né, porque é um cartão de entrada, é como você é visto lá fora. Bom, e o network? O network, que é a rede de contatos, referências, colegas, professores, empregadores, subordinados, todos que você conhece. Essa rede de contatos, você saber manter essa rede, não com interesse próprio, mas com interesse recíproco, é muito importante. E é muito interessante também, eu não quero deixar de falar isso, que a rede de contatos não é só importante, muitas pessoas acham que tem que ter amizade com o diretor, né, com o presidente, com pessoas olhando para cima, né, mas é muito importante que tenhamos pessoas que estão em níveis hierárquicos de trabalho menores que nós, porque o trabalho, a rede de trabalho, ela é algo cíclico, ela é uma rede, então nós precisamos de todos, é um trabalho em equipe, a gente tem que ter isso em mente. Bom, estar atento também,
né, sobre as perspectivas. Quem são os tomadores de decisão no Brasil, na ciência, na política, na tecnologia? Quem que são os verdadeiros influenciadores? Os positivos e os negativos, é muito importante prestar atenção. Hoje nós temos um problema com a Covid-19, e amanhã? Nós temos causas sociais, causas ambientais, causas, outros temas, como segurança alimentar, que ele é urgente, e muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Ou seja, estar atento. Para a sociedade, em contrapartida, são só anotações, eu só gostaria de falar que, apesar de tudo que nós vivemos, como eu falei lá no começo, no contexto atual e no contexto imediato, nós vimos uma mobilização muito grande de entidades científicas e da própria sociedade em defesa da nossa área, em defesa da ciência, da tecnologia, do ensino, porque isso mostrou a necessidade do Brasil, do país, e também outros países, obviamente, estarem preparados para resolver os problemas que vêm de forma inesperada. E hoje, né, nós temos esse problema que é um vírus para o qual não existe vacina, mas existem outras ações que têm que ser tomadas nesse meio tempo. Estamos preparados para isso? É muito polêmico, mas é importante que nós pensemos isso. Assim, para a nossa carreira, eu estou preparada para mudar, ou melhorar, ou buscar alguma alternativa? Acho que isso é importante. Bom, eu não gostaria de tomar muito tempo, eu agradeço aqui. Como eu disse, eu vim falar em nome da equipe dos Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química, deixei todos os nossos contatos, caso queiram entrar em contato, e também, muito importante, caso queiram contribuir com informações, com vagas, isso é muito importante, manter esse networking. Eu agradeço toda a equipe que sempre me apoia e nos apoia, e também a vocês todos que estiveram presentes nessa apresentação. Muito obrigada. Paula, agradeço a sua fala, as suas colocações. A gente vai deixar para fazer as perguntas e as discussões ao final. Eu só gostaria de dar um recadinho que o pessoal está perguntando, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós estamos com cerca de 250 pessoas online agora assistindo a nossa atividade. Nós vamos emitir certificados de todas as atividades do evento. Esses certificados eles estarão disponíveis para download na página do nosso departamento, do nosso Instituto de Química. Nós acreditamos que no prazo máximo de 30 dias a gente consiga finalizar todos os certificados, então acompanhem, a gente vai divulgar na página do Facebook, mas acompanhem as nossas redes sociais, que assim que os certificados forem emitidos, a gente vai estar anunciando, e todos eles estarão disponíveis na página do nosso Instituto. A lista de presença, né, para confirmação da presença virtual, no final de cada atividade, nós vamos disponibilizar o link de um formulário do Google. Vocês preencham e, por favor, prestem atenção no e-mail correto para que vocês recebam as notificações. Então, através desse link, vocês vão preencher a frequência e aí nós emitiremos o certificado, certo? Bom, Kelly, obrigada mais uma vez. Tem a palavra agora para sua... Você pode já subir a sua apresentação, se você quiser. E aí, então, a gente vai dar continuidade para depois abrir para as nossas discussões. Ok. Obrigada, Richelle. Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia. Eu inicio aqui mostrando um pouco para vocês, complementando tudo que a Paula já falou, né? Incrível a fala dela, acho que é de muita valia para vocês, profissionais, pesquisadores, estudantes da área. E, em complemento a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das habilidades dos profissionais para a área de química. Qual que é a necessidade hoje de mercado, quando você pensa em mercado como um todo, de que forma que a gente consegue trabalhar e levar esses diferenciais? Porque quando você está dentro de uma universidade, quando você está dentro da sua graduação ou pós-graduação, a gente tem muito conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico ele é muito valioso, porém, é importante que ele também seja agregado com outros conhecimentos e outras habilidades, né? Que são os diferenciais aí que a gente tem no nosso
mercado. Deixa eu colocar aqui a apresentação, deixa eu ver se já entrou. Espera só um minutinho. Ok, para compartilhar, acho que demora um pouquinho. Não sei se a tela já está. Aí, acho que agora entrou, né? Demora um pouquinho para aparecer. Bom, vamos começar falando dos diferenciais e habilidades, tanto para iniciar quanto para crescer como profissional no mercado. E eu inicio com uma reflexão, realmente, uma pergunta, acho que para todo mundo parar e pensar. Como estão as nossas habilidades como profissionais? Espera só, deixa eu ver se a tela apareceu aí. Deixa eu entrar aqui, espera só um minutinho, pessoal. Eu vou compartilhar novamente, que eu acho que compartilhou a outra tela. Aí, agora vai dar certo. Acho que a janela não estava aberta. Vamos lá. Agora entrou. Então, voltando, né, falando um pouquinho mais sobre os diferenciais e habilidades necessárias para iniciação e crescimento profissional. Como que estão as nossas habilidades? Como nós estamos como profissionais? Como que está a nossa capacidade de inserção, de conhecimento, para poder entrar realmente no mercado? E aí, nós iniciamos fazendo algumas perguntas para vocês e levando vocês a pensar que, além das capacidades técnicas e do conhecimento que a gente já tem, acadêmico e dentro da área de química, quais são as outras características que eu preciso desenvolver para que eu tenha essa empregabilidade, essa facilidade de inserção no mercado, para que eu realmente consiga agregar todo o conhecimento que eu já venho trabalhando dentro da academia para o mercado, independente desse mercado me levar para a área de pesquisa, me levar para uma empresa pública, para uma empresa privada ou para o ensino, né? Porque com o tempo essas habilidades elas foram transformadas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês pensarem. Quando a gente fala em questão de qualificação, nós precisamos estar preparados. Estar preparado não é só ter o conhecimento dentro da sua área, mas estar preparado para todas as necessidades que aparecem. E junto com isso, ter iniciativa para essa busca, iniciativa para a tomada de decisão, iniciativa para entrar no mercado, trabalhar com empatia, conseguir olhar para o outro, isso é uma necessidade que, para dentro de qualquer realidade, dentro de qualquer empresa, você vai precisar também. Flexibilidade, as coisas mudam o tempo todo, nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos ter a habilidade de estar prontos para a mudança. A gente viu isso de forma muito próxima agora, principalmente por causa do cenário da pandemia. Todo mundo teve que se adequar, se flexibilizar, conseguir realmente mudar a sua realidade e viver uma situação que era inesperada. Então, quem tinha maior flexibilidade teve mais facilidade de adaptação, né? Que mais? Gestão do tempo. Hoje em dia ninguém tem tempo para nada, a nossa vida é muito corrida, o nosso planejamento é complicado, muitas vezes a gente nem sequer se planeja, a gente vive dentro de uma realidade onde as pessoas elas fazem muita coisa, sentem-se pouco produtivas. E o que a gente faz para melhorar isso? Então, são questões aí para que nós façamos com nós mesmos e consigamos trabalhar isso da melhor forma possível para crescer como profissionais. Planejamento. Planejamento ele é uma característica que você tem que ter em qualquer circunstância, em qualquer nível hierárquico. Até um tempo atrás, isso se falava muito mais em liderança. Hoje não, hoje você consegue trabalhar isso em qualquer nível de profissional, tanto técnico quanto operacional. Se você não tiver planejamento, você não consegue alcançar resultados. Liderança porque muitas pessoas estão extremamente preparadas, a gente tem um conhecimento técnico muito grande e muita facilidade de aplicação desse conhecimento e diversas oportunidades, inclusive as que a Paula citou na apresentação anterior, elas dependem de uma postura de líder, de conseguir conduzir uma equipe de técnicos, uma equipe de profissionais operacionais. Então, eu preciso trabalhar algumas características do líder para que eu realmente consiga entrar nesse mercado. E comprometimento, que sem comprometimento não tem como você trabalhar absolutamente dentro de nenhuma realidade. Se eu não for comprometido com aquilo que eu faço, eu não consigo alcançar bons resultados. Bom, além dessas características,
outra pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, e eu trago essa reflexão também para os profissionais, é o que nos move, o que nos leva a ser o que nós somos, né? O que nos leva a ter as escolhas que nós temos. Por quê? Porque muitos de vocês, eu acredito que sejam jovens, que estejam no momento decisório da vida, de escolher caminhos, escolher áreas de atuação, e a própria área de atuação do profissional de química, ela é muito abrangente, você pode escolher diversos segmentos para atuar. E como que eu faço essa escolha para não errar? É uma grande dúvida que se tem no início da carreira. E quando você vai procurar isso, o que realmente te move para o resultado, eu acho que é muito importante você ligar isso com os seus propósitos, principalmente os propósitos de vida. Então, para saber como escolher qual caminho profissional que eu vou traçar e que eu vou seguir, eu preciso entender, antes de mais nada, o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que realmente me transforma, o que me traz satisfação pessoal. E junto com isso, eu carrego outras coisas. O que eu gosto, o que eu faço bem feito, o que eu sei fazer, o que eu tenho habilidade técnica para desenvolver, o que o mundo realmente precisa e o que me pagariam para fazer. Então eu junto tudo isso e com isso eu consigo traçar a minha paixão, a minha missão de vida, consigo planejar a minha profissão e aplicar a minha vocação. Esse é o sentido de encontrar um propósito. Então, sempre que você está no momento decisório da sua carreira profissional, é muito importante você entender que você precisa ligar os seus desejos profissionais com o seu propósito. E tudo que você ama, você vai fazer bem feito. Tudo que você fizer bem feito, você vai ter sucesso. E com isso, a remuneração acaba sendo uma consequência. Você vai ser bem remunerado para isso, sem dúvida alguma, tá? Outra reflexão, em complemento às anteriores, o que é uma empresa? Porque já que a gente está falando da questão de mercado de trabalho, de oportunidades e de decisões na vida profissional, eu preciso entender que em algum momento, se eu tiver que ir para uma instituição, para uma organização, para uma empresa, seja ela pública, privada, com ou sem fins lucrativos, eu tenho que entender que uma empresa é algo muito mais abrangente do que o conceito que já teve no passado, né? Até um tempo atrás, quando se perguntava para alguém para que existe uma empresa, as pessoas costumavam dizer que empresas existem para gerar lucro. E hoje a gente vê que não é só isso. Uma empresa que tenha só esse tipo de visão, ela não consegue levar seu resultado adiante. Hoje uma empresa, ela tem outras missões, até porque tem muitas empresas que elas não geram lucro, elas existem sem fins lucrativos, porém, elas precisam ter algum tipo de retorno, tá? E eu gosto muito de dizer que uma empresa, ela é aquela que ela garante bons resultados para todas as pessoas envolvidas em todos os aspectos. Quem são essas pessoas? Clientes, parceiros, usuários. Eles são os primeiros que precisam ter satisfação. Dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, os alunos, eles não deixam de ser clientes da instituição. Eles são as pessoas que recebem o resultado daquele negócio. E são essas pessoas, né, esses indivíduos que vão dar sustentabilidade para que o negócio continue existindo a longo prazo. São esses que justificam a viabilidade da existência da empresa. Além desses, eu tenho investidores, sócios, pessoas que estão por trás daquilo que se investe alguma coisa, investe recursos, investe estrutura, investe conhecimento e se espera um retorno sobre esse investimento. Novamente, o retorno não é só financeiro. O retorno pode ser um ganho na pesquisa, pode ser um crescimento organizacional, mas é necessário que exista um retorno. Não dá para ter uma empresa sem que ela traga um retorno para as pessoas. E hoje em dia, de forma muito mais abrangente, além de pensar na parte interna, eu tenho que olhar para fora das organizações e pensar que eu tenho uma responsabilidade com a comunidade também, né? Eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho os meus colaboradores que precisam estar satisfeitos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, eu preciso dar oportunidade de crescimento e tem que ter uma preocupação com o meio ambiente. Então, nós profissionais que vamos para o mercado de trabalho, nós precisamos ter esse conhecimento de toda essa abrangência de empresa para que a gente saiba que nós precisamos atender a todos esses requisitos para ser um bom profissional hoje e realmente garantir uma empregabilidade adequada, certo? E aí, ainda falando dessa questão de planejamento da nossa carreira, de olhar para a nossa vida profissional e de olhar para as questões e para as perspectivas de empresa,
eu gosto muito de trazer o conceito de planejamento, né? Eu acho que tanto para a vida pessoal nossa, quanto para as nossas decisões como um todo, é necessário que, para transformar aquilo que nós desejamos em ações concretas e essas ações nos levem a resultados, é necessário que nós tenhamos planos, que nós consigamos realmente traçar planos concretos, e esses planos, eles vêm de um pensamento muito mais sistêmico do que a gente imagina. Nós temos que criar a habilidade de olhar para o todo, de enxergar os prós e contras, os cenários, as realidades, tudo aquilo que interfere para conseguir traçar esse planejamento. E eu trago isso para a nossa vida e para as nossas decisões profissionais também. E o que é planejamento? Planejamento é ficar pensando no futuro? É eu olhar para o futuro e ficar imaginando o que vai acontecer? Não, planejamento, ele diz muito mais a respeito daquilo que eu faço hoje, aquilo que eu realmente executo hoje e desempenho, e o quanto isso que eu desempenho impacta na situação futura, né? Então, o planejamento, ele é identificar o que eu tenho que agir, quais qualificações eu preciso buscar, quais informações eu preciso obter, quais conhecimentos eu preciso aprimorar, quais habilidades eu preciso desenvolver como profissional para que eu possa, no futuro, usufruir disso e ter os resultados concretos. Então, planejamento são as decisões de hoje. E para quem está planejando a sua transição profissional, o seu crescimento realmente na vida profissional, ou até mesmo a busca de melhoria da sua carreira, é muito importante que a pessoa entenda onde ela está e quais ações ela precisa tomar hoje. Então, o planejamento, ele tem uma ligação muito forte com a ação. Ele não funciona se você não agir, tá? O plano de intenções é muito bom, mas é o plano de ação que traz resultados, ok? Ainda falando de habilidades dos profissionais, que independente do nível hierárquico do cargo que ocupa nas empresas, a gente precisa ter clareza. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, ter a facilidade de definir metas, de ter objetivos claros, saber exatamente onde eu quero chegar. Sabemos que quando as pessoas são jovens, quando se trata da sua vida pessoal, existe uma certa dificuldade porque a gente não viveu tanta coisa para definir exatamente que posição que eu quero ocupar no futuro. Mas é muito importante que eu comece a traçar e ter clareza dos meus sonhos, porque a partir deles eu consigo colocar objetivos na minha vida e a partir dos meus objetivos eu consigo definir metas. E metas, elas vêm acompanhadas de números e de prazos estabelecidos. E isso também pode ser feito na nossa vida profissional. E um profissional, quando ele entra dentro de uma empresa, independente do tipo de empresa, porque toda empresa hoje é cobrada por resultados. E toda a vida profissional ou acadêmica, ela gera resultados o tempo todo, é ou não é? E aí, dentro disso, a gente precisa saber que esses resultados, eles estão ligados a um objetivo maior, um alcance a longo prazo. Eu preciso ter clareza disso e saber para onde que eu estou indo para que eu possa realmente ajustar as velas aí e tocar o meu barco da melhor forma possível, ok? Além disso, outra questão na vida profissional de todo mundo, e essa eu acho que eu posso trazer bem próxima para a vida acadêmica também, acho que todo mundo vai se sentir dentro dessa realidade, é a questão do tempo. Nessa pandemia, acho que a gente sentiu isso mais na pele do que nunca, né? A nossa gestão do tempo no home office, dentro de casa, ela se tornou ainda mais complexa porque ela tem outros fatores interferindo o tempo todo. E como é que está o nosso tempo hoje? Como é que a gente distribui esse tempo das nossas tarefas, do nosso dia a dia, da nossa rotina? Deveríamos passar mais tempo pensando e criando melhorias para o nosso desempenho, melhorias para o nosso trabalho, melhoria para os nossos estudos. Porém, em muitas situações, o que acontece? Nós temos situações adversas, problemas, coisas inesperadas, coisas indesejadas que acabam acontecendo dentro da nossa trajetória. E essas coisas, elas interferem diretamente na nossa rotina. Faz com que a gente não consiga desempenhar as nossas tarefas de rotina de uma forma fluida, que realmente traga um resultado rápido. E pior ainda, esses problemas que aparecem no dia a dia, que surgem, essas anomalias, interrupções, essas questões, elas afetam diretamente o nosso tempo destinado para promover melhorias, ou seja, não sobra tempo para melhoria, né? Normalmente a gente não para desenvolver uma melhoria muito grande, a não ser que realmente o nosso trabalho de rotinas tenha ligação
diretamente com uma melhoria de um processo. Mas se não, a gente normalmente não dedica tempo para isso. E o que a gente tem que fazer, né? Fica uma dica aí, o que fazer para melhorar essa distribuição do nosso tempo entre os problemas, a rotina e as oportunidades de melhoria? Eu diria, antes de mais nada, a gente precisa resolver os problemas de forma definitiva. Nós precisamos buscar as causas daquilo que nos leva a ter problemas, a realidades que realmente complicam a nossa rotina, para que a gente consiga sobrar tempo, não digo sobrar, mas pelo menos destinar um tempo aí para as melhorias, né? E para isso, a gente precisa melhorar a nossa gestão do tempo, porque produtividade é uma outra característica e uma outra habilidade muito presente e muito necessária para os profissionais que precisam ampliar a sua atuação, melhorar a sua carreira, crescer como profissionais ou até mesmo serem inseridos no mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter produtividade. O mercado, mais do que nunca, e todas as realidades exigem que a gente consiga fazer mais com menos. E como fazer isso? Melhorando os nossos processos, melhorando os nossos fluxos, melhorando a forma como a gente trabalha, adequando a nossa rotina, estabelecendo pausas durante o desempenho das nossas atividades. A gente tem uma série de técnicas, ferramentas que nós conseguimos, nós não vamos explanar porque o nosso tempo é curto aqui, mas se vocês forem procurar aí nas buscas, a gente tem ferramentas de aumento de produtividade. Tem uma que eu gosto muito de usar, quem tiver curiosidade procura depois, chamada Pomodoro, onde a gente coloca intervalos entre as atividades para que a gente se torne mais produtivo, para que a gente consiga realmente melhorar a nossa gestão do tempo. Porque hoje, realmente, o tempo é o nosso recurso mais escasso, ok? E, além de melhorar a gestão do tempo, a gente precisa conseguir definir de uma forma mais clara quais são as nossas prioridades. Isso serve tanto hoje para a nossa realidade, para quem está no meio acadêmico, quanto para quem já está dentro das empresas atuando como profissional. Conseguir delegar de forma mais clara aquilo que precisa ser feito por outras pessoas, entender aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, e se planejar o que eu preciso fazer agora, o que eu posso deixar para depois. Criar uma lista de prioridades com base em critérios bem definidos. E os critérios nem sempre são aqueles que mais nos agradam, porque a gente tem uma tendência de fazer primeiro aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais tranquilo, aquilo que é mais rápido. Sendo que a gente precisa eliminar todos os tipos de pendência que nós temos a partir de uma sequência lógica. Também temos ferramentas aí para quem quiser consultar depois também, está disponível, diversos recursos, ferramentas, aplicativos que ajudam nessa gestão do tempo, nessa organização de tarefas. Hoje, se você for procurar aplicativos de produtividade, tem um monte. Tem o Trello, tem o To-Do List, que ajuda bastante também. E até mesmo outras ferramentas mais simples, como ferramentas de gravidade, urgência e tendência dentro das ações que precisam ser tomadas. Os métodos ágeis, que estão tão em alta hoje dentro dos negócios e dentro das empresas, né? Trabalhar com Scrum, saber realmente dentro das nossas tarefas o que nós temos que está em processo, está sendo feito, aquilo que já foi concluído, aquilo que tem para fazer. Isso a gente consegue migrar e organizar melhor o nosso dia a dia. Acho que isso é bem importante e fica como dica, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. E para quem está em transição de carreira, saibam que esse é um grande diferencial de capacitação e habilidade para vocês como profissionais, tá? E falando ainda mais da questão das competências necessárias e do nosso conhecimento que nós precisamos ter para o dia a dia e trazendo isso para a realidade de vocês, é importante lembrar que a competência, ela tem uma relação direta com a sua capacidade de gerar resultados, tá? Ser competente não é simplesmente ter conhecimento teórico, é você conseguir ter a aplicação dessa teoria e transformar isso em prática e fazer com que a prática gere resultados para as empresas, para você, para a área que você atua, para o negócio onde você está, para a instituição que você trabalha. Isso é muito importante. Então, competência, gente, tem relação direta com entrega. A pessoa mais competente não é aquela que sabe mais, é aquela que sabe, mas sabe usar esse conhecimento. E é por isso que a gente usa aquela sigla bem antiga que muita gente já ouviu falar, que é o chá. Por que chá? Chá é a junção de conhecimento, atitude
e habilidade, né? É por isso que é o chá, é CHA. Conhecimento é você saber, você ter o conceito, você ter a teoria, tá? A habilidade é você saber fazer, é você conseguir realmente saber o que fazer com aquela teoria, com aquele conhecimento que você tem. E a atitude é você ter a iniciativa e querer colocar aquilo em prática. E a competência, ela só vem quando eu consigo juntar esses 3 fatores. Então, para as pessoas aí que têm um preparo técnico muito grande, muito conhecimento teórico, saibam que a gente precisa criar e desenvolver habilidades que nos levam a ter atitudes de mudança. E só a partir do momento que eu consigo juntar esses 3 fatores é que eu realmente consigo me tornar um profissional apto e competente para o mercado, tá? E eu vou trazer aqui algumas informações que eu peguei, linkando essa questão do conhecimento e da competência e das habilidades e, inclusive, das oportunidades para a área de vocês, acredito que da maioria que está acompanhando a gente hoje. Eu peguei uma pesquisa que foi feita e que tem uma publicação de 2019, setembro de 2019, muito bacana, que fala aí que a previsão é de que vão surgir 30 novas profissões em 8 áreas estratégicas, e essas áreas, muitas delas têm ligação direta com a área de química, tá? As tecnologias digitais, elas vão fazer com que os negócios venham transformar o mercado de trabalho. Então, tem muita tecnologia surgindo. E, com isso, surge a necessidade de um processo contínuo de aprendizado ao longo da vida, né? Tem até uma expressão que se usa que se chama long life learning, que é o aprendizado eterno, que é aquilo que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, para quem está concluindo a universidade ou está numa pós-graduação, pronto para migrar para o mercado de trabalho, saibam que você não vai encerrar seus estudos aí, porque estudar é algo necessário para o resto da vida profissional. Você sempre vai ter que buscar aprendizado. E o profissional que vai ter empregabilidade hoje e no futuro é esse profissional que busca esse aprendizado constante, tá? Esse mesmo estudo, ele mostra, olha lá, que o Brasil vai ter que qualificar mais de 10 milhões de trabalhadores em ocupações industriais no nível superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento. E entre as ocupações técnicas de maior demanda, dentro e fora da indústria, estão os técnicos químicos, de laboratório, supervisores de fabricação de alimentos, bebidas e fumo, que são atuações que muitos de vocês conseguiriam estar presentes, né? E o estudo mostra também que esses cursos de qualificação vão ter alta demanda para química, borracha, petroquímica, petróleo, gás, fármacos. Ou seja, as pessoas que querem trabalhar com o ensino, com instituições de ensino, com educação, também provavelmente vai ter muita oportunidade. Então, a gente tem uma gama grande de atuação no mercado, tanto para profissionais dentro das empresas, quanto nas instituições de ensino. E eu acredito que vocês consigam trabalhar essas habilidades que a gente citou aqui de dicas rápidas, de exemplos, junto com o conhecimento teórico de vocês para garantir a empregabilidade aí no futuro, tá? E por último, gente, acho que é muito importante a gente lembrar que quando eu falo de empresas, organizações, instituições, existe uma habilidade que sobressai a todas as outras, que é a habilidade de lidar com pessoas. Isso é necessário dentro de qualquer realidade hoje. A habilidade de trabalhar em equipe, a habilidade de aceitação, a individualidade, a mudança, as características de cada um, né? E principalmente buscar um bom relacionamento interpessoal dentro do trabalho, né? Ter uma postura adequada, uma postura profissional que me leva ao crescimento como profissional. E muitos de vocês acreditam que, em virtude, inclusive, das oportunidades que tem de atuação em áreas de supervisão e gestão em diversas empresas de vários segmentos, provavelmente vão ocupar um cargo de liderança. E ser líder é, mais ainda, saber lidar com essas pessoas. Líder é aquela pessoa que é exemplo, que realmente desenvolve habilidades de construir um crescimento entre todas as pessoas. É um crescimento coletivo, não é um crescimento individual. O líder, ele tem uma visão sistêmica de olhar para o todo e, ao mesmo tempo, ter uma visão estratégica de olhar para o resultado. Então, é conseguir unir esses dois fatores. Unir os aspectos de liderança juntamente com as necessidades de resultado organizacional. E somente a partir dessa competência, porque isso é uma competência, porque a gente trabalha ao mesmo tempo o conhecimento, a habilidade e a atitude, é que a gente consegue realmente transformar a nossa conduta e
incrementar realmente os nossos conhecimentos para que a gente se torne um profissional que tenha uma ampla possibilidade de atuação no mercado. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz que líder é alguém que decidimos seguir até um lugar onde nós não iríamos sozinhos. Ou seja, ele inspira confiança, respeito e tudo aquilo que a gente busca dentro de um profissional referência, certo? E para fechar, falando da questão do comprometimento, acho que isso também serve para a vida, para a questão acadêmica, para o meio profissional, independente da escolha que cada um de vocês resolva fazer relacionada à vida profissional, é muito importante que se comprometa. Por isso que a gente fala muito forte para saber qual caminho você quer seguir, fazer uma escolha correta e participar. E o comprometimento, gente, ele passa por vários estágios. O primeiro deles é justamente a participação física, a presença. Eu costumo dizer, pelo menos presente de corpo, né? Por exemplo, as pessoas que estão comprometidas com o conhecimento da sua vida profissional, da sua carreira nesse momento, provavelmente estão presentes nesse evento, né? Então, a presença física de vocês demonstra comprometimento com algo que vocês buscam. Só que só a presença física não é suficiente. É necessário que eu consiga também participar com o coração. Então, em qualquer realidade, tanto nas escolhas acadêmicas quanto profissionais, eu preciso conseguir gostar daquilo que eu faço, procurar essa paixão pela minha profissão, essa paixão pelo meu conhecimento, pela minha evolução profissional. E só a partir desse momento é que eu realmente consigo me comprometer, porque ninguém se compromete com aquilo que não gosta. A pessoa vai se comprometer com aquilo que realmente ela busca para a vida dela, tá? Só que só isso não é suficiente para ter comprometimento. Além disso, é necessário que se busque constantemente conhecimento. Eu preciso entender do que eu faço, eu preciso aprimorar esses meus conhecimentos para o resto da vida, frequentemente, para que eu seja bom naquilo que eu faço. E só então eu realmente vou conseguir me envolver no que é necessário e a partir desse envolvimento eu chego realmente no estágio de comprometimento, tá? E sem comprometimento não existe nada do que a gente falou que vai funcionar. Então eu não consigo crescer se eu não me comprometer. E esse comprometimento, ele é o meu ponto de partida, ele é o primeiro passo que eu tenho que dar para desenvolver todas as outras habilidades que a gente comentou aqui hoje. Claro que daria para falar muito mais, daria para passar horas aí citando exemplos de características e de situações profissionais para trazer crescimento para todos vocês. Eu acredito que essas são as dicas básicas, fundamentais, e eu vou finalizar aqui a minha fala e abrir realmente para discussão, mas antes eu gostaria de deixar uma frase, porque muitas vezes as pessoas têm receio de iniciar, de criar um ponto de partida. De começar alguma coisa. E eu costumo dizer assim, a gente não tem certeza se as coisas vão dar certo ou não na vida da gente. Nem profissional, nem pessoal. E toda decisão, ela vem acompanhada de um resultado. E qual o resultado que a gente vai ter a partir das nossas decisões? É muito difícil prever. A gente consegue imaginar, mas a gente não tem previsão disso. Ou seja, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas uma certeza nós temos. Se não fizermos nada, não existirão resultados. Então, agir é a primeira coisa. Comecem, que seja com o primeiro passo, com a primeira busca, o primeiro aprendizado, mas busquem e valorizem o conhecimento. O conhecimento adquirido é algo que a gente não perde ao longo da vida. Acho que isso fica para todos, fica como recado para todas as pessoas. Valorizem realmente esse conhecimento e busquem isso para a vida pessoal de vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente, tenho os meus contatos, quem quiser depois mandar alguma mensagem, que se ficou alguma dúvida, se quiser exemplos de ferramentas, me coloco à disposição nas redes sociais, nos meus contatos, aí tem e-mail, tem Instagram, Facebook, LinkedIn, sintam-se à vontade para acessar, será um prazer imenso. Eu agradeço muito ao pessoal aí que me fez esse convite de poder trazer e dividir um pouco com vocês esse conhecimento, e boa parte das coisas que eu falei aqui são realidades que eu vi e que eu sinto diariamente como necessidade dentro das empresas, e é isso que a gente busca e espera dos profissionais no mercado de trabalho hoje, amanhã e sempre. Pessoal, muito obrigada, acho que agora a gente abre para discussão aí, a Richelle deve voltar. Sim. Kelly, obrigada pela sua fala, extremamente relevante e importante. Não diria nem dizer em quantos aspectos, mas talvez ela como um todo.
Eu só vou colocar uma questão que colocaram aqui no chat, uma pergunta se essas palestras elas ficarão gravadas. Nós ainda não temos o consentimento e um consenso se elas serão disponibilizadas ou não, até mesmo porque nós fizemos a inscrição do evento para que as pessoas participassem, né? Então, a ideia é que as pessoas estejam presentes para terem acesso à informação e contribuírem. Então, num primeiro momento, nós ainda não temos a resposta se nós teremos ou não a permanência do nosso evento no nosso canal, certo? Agora, então, nós vamos abrir, né, colocar em discussão o nosso tema, fazer a abertura das questões que foram colocadas no chat, as discussões. Eu até gostaria de pedir, como nós tivemos muitos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, que talvez as pessoas repetissem as perguntas, porque ficaram juntas com os elogios, tem muita coisa aí, então nós temos cerca de 250 pessoas online agora, nesse momento, então seria importante assim, que a gente conseguisse alocar todas as perguntas para que pudéssemos gerar mais discussão. Eu não sou a palestrante, né? Eu sou simplesmente a mediadora da mesa, mas eu vou fazer algumas provocações dentro do nosso tema. Na verdade, para muitas questões eu não tenho resposta, eu só tenho a provocação. Como nós colocamos essa atividade, esse evento, né, especificamente essa atividade meio à pandemia, eu acho que nós temos que colocar algumas informações que nos contextualizam nessa nova realidade também. Eu não fiz uma apresentação no PowerPoint, eu simplesmente trouxe essas informações para que a gente possa discutir. Então, esses dados eu recolhi junto ao Conselho Federal de Química, alguns números para que a gente consiga apimentar as nossas discussões. Segundo o Conselho Federal de Química, nós temos 410 mil profissionais registrados no Conselho, sendo que 215 mil estão ativos hoje no mercado de trabalho. Eles estão registrados e atuando dentro do setor. Em relação às empresas, nós temos 60 mil empresas registradas no Conselho, com a finalidade de funções químicas e áreas afins dentro desse setor. Dessas 60 mil empresas, 40 mil delas estão ativas no Brasil. E aí, então, onde a gente coloca, né? O que vai ser o nosso novo futuro? Na verdade, o nosso novo futuro, o nosso novo normal, né? Qual vai ser a nossa função dentro de toda essa realidade que a gente vai viver estamos vivendo, né, a partir da pandemia. E uma questão que eu acho interessante a gente colocar também é que, segundo o nosso presidente da República, né, foi declarado 4 setores químicos como setores essenciais dentro da pandemia, que seria o setor de alimentos, de remédios, de produtos de higiene pessoal e os produtos de limpeza. Então, se nós temos esses 4 setores sendo declarados como essenciais, nós temos, então, o profissional de química conseguindo atuar nesses 4 setores. Isso também vejo como uma provocação para os novos profissionais. Uma outra questão também, em termos de economia, né, nós temos o setor de desinfecção, como sendo o superlativo de toda a comercialização. Ou seja, dentro de alimentos, remédios, produtos de higiene, de limpeza, as vendas, o comércio ainda ele está muito parecido com o que nós tínhamos antes da pandemia. Mas o setor de desinfecção, que envolve diretamente o profissional da área de química, ele está sendo considerado um setor extremamente superlativo dentro dos demais. Eu gostaria de colocar também que é um questionamento, né? Quais são as tendências e os desafios do setor químico Embora nós acompanhamos um crescimento nos últimos anos desse setor, ele cresce ano após ano, mas o que a gente pode esperar a partir de agora, isso eu acho que é
é uma reflexão, e principalmente o desafio nosso, eu acho que vai ser pensar como as pessoas pensarão a partir da pandemia, né? Nós não teremos mais a mesma demanda em termos de produto ou até mesmo de comportamento como nós tínhamos anteriormente para alguns produtos químicos. A gente vê, por exemplo, e eu creio que isso vai virar uma mania, né? Embora o brasileiro ele seja considerado uma população de que preza muito pela higiene, pela limpeza, mas nós passamos a criar alguns hábitos que outras nações já faziam, né, em termos de desinfecção, conduta de andar de máscara, higienização. Foi uma mudança de comportamento no brasileiro. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa nessas mudanças de hábito de consumo, a gente também vem meio um pouco na contramão de um mercado que nos assusta, no sentido de que nós não somos autossuficientes numa série de insumos, de matérias-primas, então nós temos mão de obra extremamente qualificada no nosso país, mas, no entanto, nós temos várias demandas, principalmente de insumos, onde nós não conseguimos desenvolver os nossos próprios produtos, o produto final, porque a gente depende da Índia, da China, para abastecer o nosso mercado, para a gente conseguir produzir. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cresce em termos de qualificação, onde a gente vê profissionais cada vez mais qualificados, com pós-graduação, com cursos de capacitação, o Brasil ele também anda um pouco na contramão, porque nós não conseguimos ser autossuficientes em questões muito básicas, principalmente como matéria-prima. E aí, então, a minha provocação é no sentido, né, de como a gente pode consolidar esse desafio da química ser uma prioridade nesse novo mundo pós-pandemia, né? Como que nós podemos nos colocar enquanto profissionais nesse novo mundo que nos espera, né? Atualmente com a pandemia em alta e como será pós-pandemia. Então, como que a gente pode fazer todo esse planejamento? E uma questão que eu gostaria de colocar e provocá-las, né? Que a gente fala dessa questão de gestão de tempo, de eficiência, de você ser muito bom, mas eu também me preocupo muito com a saúde, principalmente a saúde mental. Principalmente agora do meu lado como acadêmica, né, professora, nós vivemos num momento muito preocupante, onde a saúde mental das pessoas está passando por um momento muito difícil, até pelas incertezas de mercado de trabalho, a própria mudança de comportamento social, né, como a sociedade ela está se movimentando e se rotulando de uma forma que não era o padrão que nós conhecíamos, né? Então, assim, me preocupa muito a questão da saúde mental dos nossos alunos, dos nossos futuros profissionais. Então, nesse sentido que eu gostaria de fazer a minha fala, que a gente consiga, então, gerar uma discussão. Nós já temos várias perguntas disponíveis, né, colocadas aí, mas, então, que a gente consiga, então... talvez a gente pudesse fazer uma rodada de perguntas, o que vocês acham? Para a gente tentar juntar um pouco, pode ser? Vamos lá. E aí, então, a gente faz umas 3 perguntas e abre para discussão, certo? Okay. Deixa eu colocar aqui. Olha só, nós temos lá como os usos das tecnologias e de métodos de ensino remoto vão interferir diretamente no mercado de trabalho para os professores de química. Tem uma pergunta também, como deve ser o perfil do químico para os futuros anos? E como fica o mercado de trabalho pós-pandemia, né? Como que a gente poderia, de repente, fazer uma fala dentro dessas questões? Bom, quer que eu comece? Pode começar. Eu acho que não só na área de química, mas em todas as realidades, né? A gente está passando por muita mudança, e essa mudança, ela envolve questões comportamentais, sem sombra de dúvidas. Isso que você falou agora há pouco, Richelle, da questão
voltada para a preocupação da saúde emocional. Então, existe uma tendência muito forte de mercado de trabalhar além dos conhecimentos técnicos e das habilidades, a habilidade de relacionamento e de conseguir conciliar as questões da vida pessoal com a profissional. A gente sabe que tem uma responsabilidade acima disso, que é dos líderes dentro das empresas, né? As lideranças, os diretores, os gestores, porque são eles que acabam determinando a viabilidade e a facilidade de usar recursos, ferramentas dentro das empresas e mesmo instituições, mesmo academia. Eu acho que precisa começar a ter um movimento de gestão um pouco diferente. O líder, ele já não tem mais um papel só de correr atrás de uma meta ou de olhar para esse lado, né? Aquilo que a gente chama de soft skills, que são as ferramentas voltadas para a parte comportamental, elas estão tendo uma demanda muito maior do que no passado. E o que eu costumo dar de sugestão para essas pessoas, gente, é muito difícil você conduzir isso sozinho. Então, procurem profissionais preparados, especializados para dar um suporte nesse momento. Nós temos aí uma série de coachings, mentores, que até em muitos momentos parece meio clichê, mas eles conseguem te dar um suporte porque eles conseguem avaliar a condição comportamental da instituição como um todo e trazer um plano de melhoria nesse aspecto. Então, eu acho que tem possibilidades e essa mudança ela vai tornar isso muito mais latente do que no passado. Então, essa necessidade por busca de ferramentas de apoio comportamental, de auxílio aos profissionais, de apoio ao crescimento pessoal, né? De ajuste realmente da vida pessoal com a vida profissional, essa preocupação, ela tende a crescer muito. Talvez esse ritmo ainda seja um pouco mais lento, você deu o seu exemplo, né? Dentro de instituições de ensino públicas, porque são profissionais que, de repente, são professores, que estão na atuação de líderes, e eles não tiveram esse preparo, eles caíram ali dentro de uma realidade, e essas habilidades comportamentais que deveriam ser avaliadas e imprescindíveis para colocar essas pessoas nesses papéis, elas muitas vezes não são levadas em consideração, né? O que leva em consideração é mais o conhecimento técnico mesmo. Então, eu entendo que talvez dentro da sua realidade isso seja ainda mais latente. Mas a tendência, fica a dica para todo mundo, existir uma preocupação muito maior, e se você for para dentro das organizações ocupar um cargo de liderança, você tem que colocar como sendo um dos pré-requisitos, você desenvolver essa habilidade de desenvolver questões comportamentais de toda a sua equipe, né? A empresa, ela precisa ter esse movimento. E, além disso, só complementando, tá? Já abro aí, já finalizo, eu falo pra caramba. Além disso, existe uma tendência muito forte dessa busca por produtos saudáveis, serviços voltados para o bem-estar, né? Melhoria da saúde como um todo, segurança das pessoas. Então, tem uma tendência muito forte. Eu acredito que esse pós-pandemia se fala muito em incertezas, medos, mas ele vai trazer um aspecto positivo com relação a isso. As pessoas, elas vão passar a se preocupar mais com esses aspectos porque elas estão sentindo na pele, independente, porque afetou todo mundo, independente do cargo e da área de atuação, todo mundo foi de alguma forma afetado. Então, as pessoas vão dar mais valor para esse tipo de situação, e isso também é uma oportunidade para o profissional de química. Por que não, né? Buscar esses caminhos aí. Certo? Obrigada. Se eu puder fazer um comentário, alguns, porque é muito interessante ver isso do outro lado. Eu considero que eu não estou tão do outro lado, estou no meio das realidades, e é legal perceber realidades diferentes. Vou dar alguns exemplos. Você perguntou sobre o impacto imediato, o impacto do que nós temos pós-pandemia. Na verdade, a pandemia é o imediato, ela é o agora. Eu acho que a gente não pode se render ao desespero. Eu sei que estamos todos preocupados, do ponto de vista pessoal, profissional, familiar, do país, do mundo. Mas eu quero dizer que um equilíbrio nesse momento é muito importante. A gente não pode, eu estou falando isso como cidadã, né? Como pessoa.
A gente não pode falar assim, agora eu vou desenvolver essa área, porque é o que precisa, e as outras áreas ficarem descobertas. Existe um prenúncio apocalíptico que vem por aí, que é a questão ambiental. Extremamente ligada a isso, segurança alimentar. Isso é latente, isso existe, isso uma hora vai explodir. Ou seja, do ponto de vista do profissional químico, o que tem hoje é uma grande oportunidade, não é uma coisa, por favor, me entendam, não é uma coisa ruim, né? Porque outras cadeias que já precisavam ser desenvolvidas antes. E agora que a sociedade, os profissionais veem a necessidade. Me desculpem. Então, você comentou sobre o desenvolvimento da cadeia de insumos. Poxa, foi tão evidente que nós não tínhamos como produzir álcool gel, porque não tínhamos carbopol, e não tínhamos como comprar o carbopol, que é um insumo. É simples, é um polímero, né? Existem vários institutos de pesquisa, linhas de pesquisa que estudam polímeros, esses polímeros não vão para o mercado. Eu não falo e uma coisa eu acho muito importante falar, e meus colegas devem concordar comigo, pelo menos em parte, não é responsabilidade do cientista, do pesquisador. São políticas públicas, são políticas de fomento. Você não consegue fazer uma pesquisa se você não tem o financiamento, se não tem como manter os seus equipamentos, não tem como manter seus reagentes. Você não consegue colocar uma startup, fazer uma spin-off acadêmica, se você não tiver o financiamento. Esse financiamento, gente, não vem da sociedade, ele vem do governo. Nesse primeiro momento. Ele vem da sociedade, porque a sociedade já pagou, né? Eu quero dizer porque muitas vezes, eu fiz uma palestra há um tempo atrás, eu reuni vários dados, inclusive das FAPs, das agências de fomento, nos Estados Unidos, o financiamento, grande parte do volume do aporte financeiro vem do governo. As empresas desenvolvem, então elas vão para o mercado. Ou seja, é muito cômodo quando a gente fala assim, as empresas não ajudam, as empresas não fazem. Acho que a empresa tem que fazer seu papel, né? Mas eu também acho que o nosso perigo hoje em dia é essa insegurança. Nós estamos inseguros, nós vimos inseguros. A insegurança não veio agora, ela só gravou nesse ponto de vista. Isso é uma questão. Outra questão é, você já juntando, eu já vou responder isso, as tecnologias de ensino remoto. Falando honestamente, quem não fica com o coração partido quando vê essas reportagens que a criança assiste aula no celular, não consegue, gente. Quando não tem sinal de internet para baixar aquele conteúdo, ou quando a gente vê esses casos de que o professor com família em casa, todo mundo fazendo o máximo que pode para atingir aquele objetivo, para a coisa não parar. Porque a nossa tarefa hoje é não deixar a vida parar e não deixar a coisa parar. É se reinventar, né? Então, essas tecnologias de acesso de ensino remoto, eu creio, a gente precisa de uma estrutura institucional muito grande. As universidades atuando como empresas, as universidades como gestoras do conhecimento, para poder transmitir isso. Ou seja, eu não faço crítica alguma a nenhuma universidade, porque eu sou da universidade, conheço vários colegas e vários diretores, e eu sei que não é a má vontade, mas é uma situação do Brasil, e a gente tem que se reinventar nesse ponto, né, do ensino. Uma última coisa que eu queria comentar, no dia da posse da nova diretoria, do Conselho da Ciesp, o professor Brito Cruz, que foi diretor científico da FAPESP até 2 meses atrás, ele foi perguntado sobre comunicação científica. Por que nós não fazemos? O que nós temos que fazer, né? Porque o pesquisador, o cientista, não leva mais a pesquisa para a sociedade valorizar. Existe um ponto, muitos pesquisadores fazem isso. Mas o alcance disso, muitas vezes, aceito críticas, fica na nossa bolha, né? Somos nós que nos comunicamos. E, às vezes, por mais que nós consigamos fazer a tradução disso para que as pessoas conheçam aquela pesquisa, aquele resultado, ou aquela importância, o impacto não é tão grande. E ele disse, eu achei isso fantástico, porque vem muito do jeito que eu penso, eu falei, oba, gostei disso. As agências de comunicação, a gente tem agora, por exemplo, o Instituto, o Questão de Ciência, que faz a tradução desse conhecimento para passar para a população, e tem outros também, o Jornal da Ciência,
Enfim, existem várias fontes, mas isso o pesquisador pode fazer, o professor pode fazer. Mas também exige, creio, que deva existir uma contrapartida institucional. Estou aberta a críticas, porque eu sei que isso é muito polêmico, né? Esse tipo de assunto, mas é que a gente precisa parar para pensar. Não é a pandemia o problema é a gente não pensar e não se preparar para o que vem depois, porque fatalmente vai vir. Na verdade, na academia nós temos, assim, talvez o privilégio, né, ou até mesmo o desafio, que nós temos que manobrar muitos aspectos, né? Nós temos que ser professores, educadores, nós temos que ser pesquisadores, nós temos que ser propagadores do conhecimento científico, nós temos que ser gestores, nós temos que ter funções administrativas, né? Então, assim, é realmente um desafio, E nem todos, não é nem questão de estarem preparados, mas nem todos têm o perfil em todos os setores que a nossa profissão exige, né? Então, realmente é um desafio, e como a Kelly colocou, né? A necessidade da gente estar buscando e se qualificando. Sei lá, talvez um professor ainda precise fazer um treinamento de gestão, né? Então, sobre gestão, então são as questões que nos provocam e que nos instigam, né? Onde que nós podemos estar fazendo mais e o melhor dentro do que a gente se propôs. Nós vamos abrir mais uma rodada de perguntas, né? O Bruno, ele coloca como trabalhar essa visão estratégica com os alunos do ensino médio. O Tiago, como o uso das tecnologias e dos métodos de ensino remoto, né, vão interferir diretamente no mercado de trabalho para os professores de química? E mais uma pergunta do Henrique, como lidar com a falta de maturidade e, consequentemente, a falta de interesse dos alunos jovens no momento da decisão de suas metas profissionais, a fim de motivá-los mais? Ótima pergunta. Bom, vamos lá? Começar mais uma rodada, sim. Vamos lá. Atendendo à primeira pergunta, né? A questão, acho que tem um pouco de relação essa primeira com essa última. Uma voltada para o ensino médio, outra para a questão dos alunos de pós-graduação, jovens e tudo mais. De uma forma geral, lidar com jovens é algo que não é fácil, né? É um grande desafio, são pessoas que estão num momento de mudança, mas eu particularmente gosto muito, porque eu vejo como uma grande oportunidade para quem consegue ter esse acesso. E a gente consegue transformar, sim, pessoas, independente de onde elas estão. Quando você fala de como atuar estrategicamente com alunos do ensino médio, eu acho que a atuação não é com os alunos. A primeira coisa que você precisa ter de atuação quando você fala em questão estratégica é entender qual o resultado que você tem que gerar do seu trabalho. E talvez a clareza esteja exatamente aí. Porque tanto uma empresa quanto um professor, ele tem o seu público-alvo. E o seu público-alvo, ele tem relação direta com aquilo que você faz. E você precisa conseguir estabelecer uma ponte adequada entre uma coisa e outra. Não adianta eu querer trazer uma linguagem, um comportamento de um curso de educação corporativa, por exemplo, que é algo que está muito próximo da minha área, para uma educação de ensino médio. As coisas não vão funcionar, porque o perfil comportamental de alunos do ensino médio é outro. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver com relação à visão estratégica é qual que é o objetivo da instituição. O que essa instituição prega? Qual que é a visão que a instituição tem com relação ao ensino? E conseguir vincular isso a uma missão, porque se torna realmente uma missão. A partir do momento que eu escolhi ser professor do ensino médio, eu tenho uma missão de educar, de formar, né? E de fazer a minha parte, independente da questão comportamental que está do outro lado. E aí a gente tem que usar todas as habilidades didáticas possíveis para tornar isso agradável, para realmente fazer com que isso seja uma coisa bacana. Fazer aquilo que todo mundo gosta, ou ensinar aquilo que todo mundo gosta é muito fácil, né? E por isso que eu falei desde o início da questão da paixão. Eu acredito que o cara que escolhe fazer química, ele é apaixonado por aquilo. E quem é apaixonado vai fazer bonito, independente se é para o ensino médio, se é para o pessoal que é da graduação, pós-graduação. Então, passar essa paixão transforma as pessoas.
né? Ter isso em sala de aula envolve, eu acho que essa energia, esse comprometimento do próprio profissional é que vai mobilizar os alunos. Às vezes a gente espera muito dos alunos. E como que está o meu comportamento, a minha didática lá na frente para todo mundo? Então, se eu sou um professor e eu consigo transparecer esse desejo, essa vontade, esse amor por aquilo que eu ensino, provavelmente eu vou contagiar as pessoas que estão no aprendizado. Já para os alunos de ensino médio, para os alunos de graduação, pós-graduação, para os jovens, né? Como conseguir esse comprometimento e trazer eles para essa realidade, aquela pergunta que foi feita por último, é outro desafio. Eu acho que eu uso da mesma situação. Quando eu coloquei aqueles estágios do comprometimento, porque eu acho que aquilo tem muita valia, você percebe que a pessoa não se compromete do nada, ela tem que estar presente. O aluno que não participa das aulas, ele não pode dizer como comprometido, porque nem fisicamente ele não está. Então, como é que ele vai se comprometer com algo que ele não está nem fisicamente? Mas o segundo estágio, eu volto para a mesma coisa, que é gostar daquilo que você faz. Também entra o papel do professor de conseguir despertar isso neles, né? De não só fornecer o conhecimento puro e simplesmente técnico, mas de mostrar oportunidades, de dar abertura, de trabalhar aquilo com emoção junto com o aluno. Eu acho que as questões de emoção, gente, é algo que vai ter que ser trabalhado em todas as profissões. Então, realmente, envolver, compreender e ter empatia, né? Que é aquela característica que a gente falou desde o início. Um professor sem empatia, ele não conquista o aluno, ele não traz, ele não transforma, ele não muda. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser trazido, inclusive para as salas de aula, para os grupos de pesquisa, para as discussões em todas as realidades. Olhar um pouco mais para o outro, porque às vezes as pessoas elas olham muito para elas mesmas, né? Entender que cada um tem sua limitação, sua dificuldade, e trazer isso como um crescimento, como uma forma positiva de colaborar e realmente fazer com que todos consigam aprimorar ainda mais como pessoas e como profissionais. Certo? Sabe, gostaria muito de comentar isso que você falou, porque você respondeu uma coisa que é a palavra que eu estava pensando. Primeiro que a pergunta é super pertinente sobre a motivação, em qualquer área, né? E fazer o que você gosta, o comprometimento. Eu penso muito da seguinte forma, você se motiva trabalhando. Uhum. Trabalhando você se motiva. Existe, eu creio, nesse tempo, muitas pessoas reclamaram da improdutividade. Eu reclamei da improdutividade. Por mais que eu estivesse trabalhando... Todos nós. Né, eu estou improdutiva. E isso te desmotiva, né? Aí você começa a estabelecer pequenas metas, né? Hoje eu vou fazer esse parágrafo, eu preciso concluir uma análise estatística, aí você começa a trabalhar novamente. Não que você tenha parado, porque eu sei que ninguém parou. Mas você fala, eu não estou produtiva, então parece que eu não estou trabalhando, e isso vai te desmotivando. Ou seja, a primeira coisa que eu penso, para qualquer pessoa, mas talvez seja característica de algumas pessoas, essa é muito minha característica, trabalhando. Trabalhando você se motiva, porque, mesmo, e pensando em ciência mesmo, quem faz pesquisa, quem está na bancada, quem está preparando a aula, você prepara a aula, você quer uma coisa melhor, você quer trazer mais uma informação. Se você faz seu trabalho com paixão, com resignação, com vontade realmente. Você foi para o laboratório, fez uma curva analítica, nossa, o meu coeficiente de correlação linear não está bom. Eu vou fazer de novo, mas onde eu errei? Eu vou voltar no meu registro, porque eu fiz bem o meu trabalho, né? Quando a gente pensa na indústria, tudo é registro. Então, trabalhando, você se motiva, porque você encontra dentro de você aquele desejo de ser melhor, né? Eu acho, isso é um ponto. Aí você fala assim, mas a vida não é só trabalho? A vida não é só trabalho. A vida é muito parte do nosso cotidiano, porque existem os outros trabalhos, os trabalhos mentais, sempre tem essa conversa, eu tô lavando uma louça, mas eu tô pensando, é a hora que eu tranquilizo e penso, e é ali que o teu subconsciente acessa uma outra informação que vai te ajudar amanhã, lá na bancada, ou amanhã na sala de aula, ou lidar com aquele problema, ou seja, as coisas estão muito interligadas. Eu vejo também, além do trabalho, quando a gente pensa como motivar as pessoas, me perdoem se parece que não é tão técnico, mas existe uma palavrinha que a gente se esquece, se chama compaixão. Compaixão a gente tem que ter pelo próximo e por você mesmo, né? Por isso que quando eu dei o exemplo, eu fiz questão de colocar o exemplo da produção de etanol gel do Instituto de Química da Unesp,
é um ato de compaixão. É compaixão você doar suas noites, seu tempo, seu cérebro, para os pesquisadores, seus laboratórios, para as empresas que doaram embalagens, insumos, o próprio Carbopol, ou quem desenvolveu uma outra rota, uma outra formulação, viu compaixão naquele momento? Porque queria que aquela rota de infecção fosse freada. Ou seja, isso não é motivador o suficiente? Nós não fomos motivados por algumas iniciativas assim, ou motivamos outras, então é uma cadeia que está interligada. Quando a pesquisa sobre, especificamente, eu notei a falta de interesse dos estudantes de pós-graduação, é uma questão de aptidão também, né? Será que está no lugar certo? É isso que você quer? Está disposto a correr os riscos, a colher os maus frutos também, os dias ruins, as noites em claro. A gente está disposto, porque, gente, vai ter isso em tudo quanto é lugar. Felizmente, eu trabalhei em vários setores diferentes. Eu nunca falei assim, nossa, como que é bom, como é tranquilo aqui. Não existe esse ponto de... Não. Né? Eu vejo a própria equipe das jovens pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química, a gente tem 1 ano e meio. O que vocês fazem? A gente perguntaram várias vezes, por que vocês fazem isso? Para quem? Para quê? Porque, gente, é muito tempo. Você prepara o material, você participa de evento, você vai atrás de dinheiro, você conversa com aqui, conversa com ali. Poxa, é uma delícia, mas para que você faz? Porque é a terceira coisa que eu queria falar. Se você não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Se você se acha preparado para fazer uma coisa boa, se eu sou boa para preparar uma solução tampão, para minha equipe, isso vai levar meia hora no laboratório, vai impactar o controle de qualidade inteirinho. Eu sou boa nisso? Alguém vai ter que fazer. Se você é boa, tome a responsabilidade para você, que é uma coisa que eu fico brava quando eu vejo as pessoas dormindo, né? Não estão fazendo o que? Gente, tá aí, as oportunidades estão aí. Os problemas estão aí, a gente tem coisa para resolver, não é pouca. Mas por isso que a gente sempre fala em pandemia. Pandemia são 4, 5 meses na nossa vida até hoje. Gente, eu não estou minimizando. Então, eu quero deixar claro que eu não estou minimizando o impacto negativo, o perigo disso. Mas eu quero dizer, virão outras. Estaremos preparados? Eu acho que tem motivação, bastante motivação aí para... E, na verdade, uma questão que eu vejo, né, que a pandemia, ela também vem para melhorar muitas coisas, né? Sim. Então, assim, a parte negativa dela seja devastadora, eu acho que também existem muitas coisas positivas, né? No sentido, por exemplo, se a gente for pensar em termos de valorização, nunca o profissional de química, ele foi tão solicitado, tão falado, como nós estamos sendo meio à pandemia. E até a própria capacidade pessoal de reinvenção, né? Então, assim, por mais que nós tenhamos aspectos extremamente dolorosos em relação à pandemia, nós temos um aprendizado e uma revalorização, uma significância muito importante para serem refeitas dentro de todo esse cenário, né? Então, eu acho assim, sejamos inteligentes e hábeis o suficiente para absorver o que nós podemos absorver de bom, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Legal. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas, eu acredito que seja a última, porque nosso tempo vai se esgotar. Nós temos a programação do evento, né, durante todo o dia, então nós vamos fazer mais uma rodada de perguntas e depois a gente já passa para as considerações finais, certo? A Fabrine, ela gostaria de saber se a idade para ingresso no mercado de trabalho ainda é uma problemática. A Melly, ela diz, quem nunca teve um contato com a área profissional, nunca trabalhou, terá dificuldades ao iniciar a sua carreira profissional após a graduação ou depende? E a Nayara, ela é professora de Química, mas ela quer mudar de área, ela gostaria de saber se vocês... de vocês, né, se a área ambiental é uma boa área a ser seguida. A Jussara, ela diz que ela gostaria de saber, para conhecer mais de cada área, né, quais outras dicas vocês dariam aos alunos no meio da graduação de Química Tecnológica e Industrial, que está com dificuldade de definir a sua área para atuar. Legal. Bom, vamos lá, né?
Acho que a primeira pergunta da Fabrini, né, que ela perguntou sobre a questão da idade. Sim. Pessoal, então eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se vocês acham que começar tarde, eu não sei se foi nesse sentido que ela falou, mas eu acredito que sim. Sim, provável. Possa ser algo agravante, eu diria ao contrário, tá? Eu acabei de auxiliar uma empresa num processo seletivo e a nossa busca foi muito forte por profissionais na faixa de 36, 37 anos, entre 36 e 40 anos, e nós tivemos uma dificuldade muito grande de encontrar, e era uma vaga de analista, não era uma vaga de gestão e nem era uma vaga tão operacional, era algo intermediário, e houve uma dificuldade porque a maioria do pessoal é mais jovem, tá? Então, o mercado hoje, ele dá uma valorização para as pessoas a partir de 28 anos. Existe até um esquema que a gente trabalha na questão de comportamento profissional, que diz que a definição profissional clara, ela vem a partir dos 28 anos, que até 28 anos a gente vive uma fase de muitas incertezas, onde caminhos e escolhas vão ser traçados. Então, se vocês estão nessa aflição, nesse momento, de não saber exatamente para onde que eu vou, qual transição, ou qual área que eu vou atuar, acalmem-se que isso é um processo natural do ser humano, ele vive realmente isso. Então, até os 28 é natural a gente não saber para onde a gente vai. Dos 28 aos 35, existe um outro fator aí, que é um fator de decidir caminhos e decisões sobre onde eu vou me fixar. E só a partir dos 35 anos é que eu tenho clareza do que eu quero para a minha vida. Então, as empresas, elas já vêm valorizando mais essas características. Então, a idade hoje não é um fator determinante e não interfere, tá? A segunda pergunta, aí nós tivemos mais duas perguntas, né, na sequência. Uma delas, com relação... Alunos de graduação. Alunos, isso, que vão para o mercado de trabalho. Depende. Eu acho que a resposta é sim, não, se isso agrava ou não, ou se depende. Eu diria depende, tá? Depende do que você quer e do que você construiu em paralelo a essa pós-graduação. Porque tem muita gente que faz uma vida de pós-graduação pura e unicamente para construir materiais de pesquisa, artigos e tudo mais, e não agrega nisso a busca por outras habilidades. Eu acho que dá para fazer isso em paralelo. Sabemos, calma, não briguem comigo, eu sei que a vida de vocês é louca, é insana, é corrida, é dificílimo, mas, na medida do possível, tentem agregar outras capacitações, outras qualificações voltadas para essa questão. Pesquisem isso que eu falei dos soft skills, que eu acho que é uma questão bem forte que vem para a demanda do profissional no mercado de trabalho. É você ter outras habilidades comportamentais e ferramentas que você pode desenvolver. Gente, tem ferramentas para isso, que facilitam, que te ajudam a seguir esse caminho. E mais uma pergunta que foi feita aí, quais outras dicas vocês dariam para alunos no meio da graduação de Química Tecnológica e Industrial com dificuldades para definir uma área para atuar? Uma dica que eu dou, muito forte, procurem ajuda. Nós temos muitos profissionais, headhunters, profissionais na área de avaliação de perfil comportamental, até para saber onde você se encontra. Tá? Tem técnicas de avaliação que vão dizer para você se você tem aspectos mais claros para lidar com o operacional, com liderança, com resultados, com questões metódicas, tá? Então, tem avaliações comportamentais que te ajudam nisso e ferramentas. Uma delas é o DISC, Assessment. Então, tem várias aí que a gente consegue buscar para te dar orientação. Se você está com dificuldade, eu já passei por isso. Eu estava dentro de uma empresa, tive que tomar uma decisão em determinado momento da minha vida e eu não sabia se eu queria ir para a área acadêmica, profissional, fixa, sozinha, sócia, e acabei tomando uma decisão e tomei a certa com base no apoio de um profissional. Então, busquem ajuda profissional de pessoas que vão fazer uma avaliação comportamental para te dar direcionamento na sua vida profissional. Eu acho que a dica que eu daria é essa. O Kelly, eu acho que a gente poderia fazer como sugestão, se você puder depois elencar alguns links. Coloco, pode deixar. Então, fica combinado na página do nosso instituto, tem uma aba específica do evento, onde tem a propaganda dessa atividade, onde serão postados os certificados. E aí, então, abaixo a gente coloca as sugestões da Kelly
Porque tem bastante Isso. gente perguntando no chat, quando você falou da técnica Pomodoro. Isso, as ferramentas. Pode deixar, eu coloco os links aí para vocês acessarem. E nós colocaremos, então, os links abaixo da divulgação dessa atividade na página do nosso Instituto, certo? Legal. Lá, Pode deixar. Paula. Paula? Eu vou complementar, não vou responder tudo que aquele já respondeu, porque eu concordo. São duas coisas que eu acho importantes. Uma das perguntas foi sobre a área ambiental. Claro, se a gente for pensar na área ambiental no mundo todo, é uma área extremamente importante, a demanda, eu creio que essa demanda precisa, não sei se deve, mas ela precisa aumentar para profissionais nessa área. Eu não sei quem fez a pergunta, se não me engano, é a professora, se ela gostaria de voltar para uma área de pós-graduação em Química Ambiental ou atuar numa empresa de cunho ambiental. Eu sei que muitas empresas no Brasil que trabalham com análise de efluentes, eu não sei exatamente aonde ela gostaria especificamente. O ingresso é via concurso público, tem que pensar nisso, mas existem outras empresas também que no seu portfólio trabalham com produtos, insumos, técnicas, análises para cunho ambiental, ou seja, a área é muito grande. Então, eu não consigo te falar se ela é boa, promissora, ou se existe, não existe, porque, gente, eu coloquei algumas coisas para vocês nos slides. Busquem informações. E a Kelly falou, eu também afirmo, o networking, conversem com as pessoas que vão falar assim para você, nossa, isso aqui, quem está naquela área, que é expert naquela área, existem muitas pessoas assim. Você quer trabalhar com um tal nicho de mercado? Entra nas universidades, vejam o que está sendo feito no Brasil, principalmente no mundo, né? Que nossa casa não é só aqui, nossa casa é muito grande. Então, leiam tudo. Eu quero trabalhar com pesquisa de batata doce, né? Quero, existe mercado? Eu vou ser paga para isso? Veja se o mundo está fazendo isso. E, gente, a informação, ela está escancarada, né? Não só em artigos científicos, para a gente que é da área acadêmica e precisa buscar esse tipo de informação técnica de qualidade, mas informações que são disponibilizadas, contatos, e-mails, papers, dá para buscar. Façam isso. Eu acho que a palavra, talvez para fechar, conhecimento. Nós lidamos o tempo todo com conhecimento. Nós trabalhamos, geramos, utilizamos, compartilhamos conhecimento. Então, né, a gente está na área certa se estamos falando disso nesse momento, né? Ô, Paula, só um detalhe com relação, vou interromper só um segundinho para colocar um ponto aí que eu acabei me esquecendo, ela falou da questão ambiental. Gente, as fiscalizações aumentaram muito, então existe o E-Social que surgiu a partir do ano passado, então a demanda para a área ambiental aumentou assustadoramente, tá? Então, hoje as empresas, elas não fazem isso mais simplesmente pela questão da responsabilidade, mas pela obrigatoriedade, pela cobrança de fiscalizações ambientais. Então, existe, sim, oportunidades na área. Eu acho que agora, então, nós poderíamos ir para as considerações finais, né? Sim. Passo a palavra para a Kelly, então, para que ela faça as considerações finais. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, falar para alunos e pessoas da área de pesquisa, para mim é um grande prazer. Eu já atuei alguns anos profissionalmente e como apoio também junto à Unesp. E, além disso, eu sempre trabalhei em parceria, de forma até voluntária, com empresas juniores, que eu acredito muito no trabalho das empresas que aplicam a questão profissional dentro da universidade e conseguem preparar esses alunos para uma realidade lá fora. E o que eu deixo de mensagem final para vocês, acho que até parafraseando a Paula, que ela já iniciou, é a questão da valorização do conhecimento. Valorizem o conhecimento que vocês adquiram e ampliem esse conceito de conhecimento, não só para o conhecimento técnico, mas entender que o conhecimento é algo muito mais abrangente. Quebrem paradigmas, procurem conhecer outras áreas também, por que não, né? Procurem entender um pouco mais de outras habilidades que vão além das habilidades que estão limitadas à profissão de vocês, que com certeza vocês só vão ter ganho com isso. Ok? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço imensamente, aí me coloco à disposição, depois eu vou deixar os links para o pessoal acessar ferramentas, dicas aí. Suas considerações, Paula? São poucas, falei demais hoje já. A mensagem que eu acho que nós temos que pensar é que nós, enquanto profissionais, também somos sociedade.
né? E a gente esquece disso, né? E eu acho que a gente tem que pensar e que a gente pode fazer um pouco mais. Se você fez até aqui agora por você, pela tua carreira, pela tua empresa, pela tua universidade, pelos teus alunos, você pode ainda fazer um pouco mais. Eu acho que é muito importante que a gente pense nisso. Eu queria passar uma mensagem de motivação. Então, que o trabalho nos motive, que a vontade de ser melhor nos motive. Eu também estou à disposição para que vocês precisarem. Eu tenho certeza, a equipe da JP, de qualquer forma. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Kelly e a Paula. São inúmeros os elogios, vocês, na verdade, estão na nossa plataforma, mas a gente está monitorando pelo Facebook, pelo YouTube. Eu acho que realmente a gente só está projetando algumas das falas, né, dos comentários no chat, mas nós temos, assim, inúmeros elogios. Eu acho que é um tema, talvez, um pouco azedo de tratar, né, quando a gente pensa no futuro, mercado de trabalho, mas eu acho que nós cumprimos, vocês cumpriram de forma brilhante, assim, as colocações, as reflexões. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do Instituto de Química da Universidade Federal de Catalão, por vocês terem aceito o nosso convite, por terem enriquecido com tanto conhecimento e, acima de tudo, com tanta paixão. Isso eu acho que para que todos saibam, né? Esse é um evento voluntário, onde todas as pessoas estão aqui doando um pouquinho do tempo delas de forma voluntária. Não tem taxa de inscrição no evento, não tem taxa de pagamento para nenhum palestrante, né? Somos simplesmente doadores do tempo, e vocês também doando o tempo de vocês para nos ouvir, né? Eu acho que nós precisamos mais desses movimentos, né, coletivos. Com certeza. E também, assim, me alegra muito quando eu vejo pessoas que não são da área acadêmica acompanhando, a gente acompanha pelas redes sociais, né? Eu consigo ver pessoas conectadas que não estão envolvidas com a academia, né? Pessoas que vivem em outro universo e não estão associadas ao mercado de trabalho, mas estão dispostas a ouvir, a conhecer um pouco mais, né? Eu acho que isso é importante para a sociedade conseguir saber, né, a importância da ciência, dos profissionais, o quanto é importante a gente trabalhar num movimento de valorização, né, dos profissionais nas mais diversas áreas, e especificamente essa semana, em comemoração ao Dia do Químico, né, a valorização do profissional da área de Química. Gostaria também de abrir o convite, nós continuamos com o nosso evento, convido a todos para retornarem às 14 horas, que nós temos um mini curso que vai ser ministrado hoje e amanhã. Então, convido a todos para retornar às 14 horas. Depois, às 16 horas, nós temos um webinar, também com um professor que vai falar sobre divulgação científica. E hoje à noite, nós temos um webinar relacionado à parte de materiais, com o professor Elson Longo também, onde ele vai trazer um pouco da relevância da área em tempos de pandemia, né? Então, eu agradeço imensamente a presença de todos os palestrantes, os nossos participantes do evento, e a gente volta, então, às 14 horas com a nossa próxima atividade. Um abraço a todos, fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Até logo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.